Muitas vezes o impasse na negociação surge porque a outra pessoa te pede alguma coisa que você não sabe se pode se comprometer. E sempre fica aquela dúvida, né? Se você deve fazer uma concessão para fechar um negócio ou devo fazer a concessão para preservar o relacionamento. E como lidar com esse problema quando a concessão que o outro lado está pedindo é muito grande? E nessa live eu vou te mostrar as técnicas que você precisa para fazer concessões sem abrir mão daquilo que você quer. Ou ainda, aproveitar esses pedidos para melhorar os seus resultados na negociação. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te ensino a conseguir o que você quer através da negociação e o outro lado ainda te agradecer por isso. E para começar, eu quero já te pedir para deixar seu like aí. Então, toca no coraçãozinho. Quem está no Instagram, lá no YouTube também, deixa o seu like. E aproveita, já se inscreve no meu canal. Quem não me seguir, já começa a me seguir. E o chat está aberto. Podem deixar aí seus comentários, suas dúvidas, que eu vou respondendo ao longo da live. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, já compartilha com ele agora, chama ele ou ela para assistir essa live. Se você está assistindo o gravado, não tem problema, manda para ele também, essa live vai ficar gravada. E no episódio de hoje eu vou te mostrar como conseguir reciprocidade na negociação. Uma das coisas mais difíceis numa negociação é saber o momento e o quanto você vai ceder, ou seja, fazer concessões. As concessões são uma parte importante em todas as negociações. É muito raro que você conduza uma negociação sem que em algum momento haja concessões. Por isso, é importante você ser estratégico no momento de fazer uma concessão. Muitas vezes, a gente imagina que fazer concessão é sempre alguma coisa ruim. Por quê? Porque concessão significa a gente abrir mão de alguma coisa que a gente quer. Só que não é bem assim. As suas concessões têm que, na verdade, te conduzir ao seu objetivo principal, a conseguir aquilo que é valor para você. E quando a gente fala de negociação integrativa, a gente está negociando vários fatores ali ao mesmo tempo. Alguns têm mais valor para nós, outros têm mais valor para o nosso interlocutor. E as negociações ganha-ganha têm essa característica. As concessões existem, claro, elas fazem parte da negociação, mas elas permitem que as duas partes ganhem. Então, concessão, nesse caso, não significa que eu tenho que perder para você ganhar ou vice-versa. Então, se você entrar numa negociação acreditando que só existe um ponto a ser negociado, aí sim as suas concessões têm uma conotação ruim. Por quê? Porque é justamente isso que eu falei. Se só tem um ponto, se eu conceder, eu estou perdendo. Eu estou abrindo mão daquilo que eu quero. Mas esse é o processo perde-ganha. E se você ainda entrar na negociação com zero flexibilidade, ou seja, sem a disposição de fazer nenhuma concessão, aí você quer uma negociação ganha-perde. Porque você quer ganhar tudo e não se importa se o outro lado vai perder. E esse é o tipo da negociação que acaba em impasse. E ela te afasta do seu objetivo, que é chegar a um acordo, porque todo impasse trava a negociação e a gente acaba não chegando a nenhum acordo. Mas, poxa, você entrou na negociação justamente para chegar a um acordo. Então, esse aqui é o problema. Então, a gente volta à conclusão, né, de que o ganha-ganha é a única forma de ser bem-sucedido na vida profissional e pessoal. Ora, se as concessões são quase sempre inevitáveis dentro da negociação, como que eu posso assegurar, como que eu posso usar elas justamente para conseguir o que eu quero na negociação? E para isso, a gente tem que ser estratégico. Então, a primeira coisa que você tem que ter é o mindset certo. A gente tem que enxergar todas as nossas negociações como um ganha-ganha. Não tem jeito. E isso vai te ajudar muito a ressignificar as concessões. Então, ao invés de enxergar as concessões como uma perda, você passa a ver essas concessões
como uma etapa do processo em que as duas partes querem e precisam ganhar. E não tem nenhum problema com isso. Agora, a grande sacada está em identificar o que é valor para você e o que é valor para o outro lado. E aí você faz as concessões nos pontos que você não valoriza tanto, ou seja, são pontos baratos para você, e para você poder ganhar exatamente o que você valoriza, o que é valor para você. E essa é a forma de maximizar o seu resultado. Só que sem conceder, a outra parte não se motiva a fazer o que você quer. Isso é uma questão óbvia, né? Por que ela ia fazer o que você quer se ela não ganha nada com isso? Você mesmo não faria. Então, não adianta ir com o mindset de que o que você quer é justo e por si só basta, né? Não basta. Por mais que você considere o teu pleito, a tua solicitação, aquilo que você quer como justo, justiça é uma questão relativa. Ela depende de ponto de vista. Então, por mais que você ache que é óbvio, não é. Não tem nada óbvio na comunicação em geral. Segundo, porque mesmo que ninguém entre numa negociação para perder, isso não faz sentido nenhum, né? Ninguém vai entrar numa negociação para perder. Você vai entrar numa negociação, você precisa ganhar alguma coisa, né? Ninguém inicia uma negociação e fala, essa negociação eu estou iniciando porque eu quero abrir mão disso aqui. Isso não existe. Você entra numa negociação para ganhar, e todo mundo, o outro lado, entra também. E se você já tem esse mindset, tudo fica mais fácil. Você não vai ficar perdendo tempo em tentar impor a sua justiça ao outro, ou coisas do gênero. Você vai já buscar alternativas para uma negociação ganha-ganha. E isso é importante. E se o outro lado está ganhando, você não concorda que ele ficaria muito mais propenso a te dar o que ele quer? Não é assim? Se ele está ganhando alguma coisa, ele tem essa propensão de também dar alguma coisa para você. E parece óbvio, e de fato é. Parece simples, mas isso não é. Porque se fosse, todas as negociações seriam assim. A gente sabe que não é assim, né? Mas existem técnicas que te ajudam nesse sentido, a conseguir isso. Então, outra questão importante é que você tem que valorizar a sua concessão. O que eu quero dizer com isso? É natural que o outro lado tente fazer a sua concessão parecer menor do que ela é de fato. Quanto menor for a sua concessão, menos ele tem que te dar para compensar isso. Por outro lado, se for uma concessão significativa, isso já causa um efeito inconsciente na outra parte de que ele tem que retribuir à altura. É o princípio da reciprocidade. E isso é inerente a qualquer ser humano. Não é uma coisa que você escolhe sentir ou não. É uma coisa que é natural, é inconsciente. Então você vai ter o princípio da reciprocidade. A ideia, então, é que você realmente mostre que a sua concessão é muito importante. E aí eu vou te dar umas dicas práticas para você poder fazer isso. Primeiro, é interessante você mostrar o quanto você teve que abrir mão para poder fazer essa concessão. E pode ser alguma coisa que você já tenha e que você vai abrir mão depois, ou alguma coisa que você quer, mas que você não vai poder ter só por causa da concessão, tanto faz, não importa. O que importa é mostrar que você está abrindo mão de alguma coisa. E isso valoriza a tua concessão. Então, só para exemplificar, vamos imaginar que você está negociando o dissídio com o sindicato da sua categoria. Você tem que mostrar quanto que o percentual de aumento que eles estão pedindo vai representar dentro da sua margem de lucro. As dificuldades que o segmento está passando. A dificuldade em repassar esse aumento para o cliente final. O quanto de vendas você vai perder por causa disso. Percebe? Quando você começa a mostrar esse tipo de fator, o que você está fazendo? Você está valorizando a tua concessão. Ela passa a ter um significado muito mais importante
do que ela tinha antes, quando ele pede. Porque se a outra parte pedir e você simplesmente fizer, qual o valor daquilo? Fica claro que aquilo não tinha valor nenhum para você. E se aquilo não tem nenhum valor para você, você não vai receber o princípio da reciprocidade, você não vai receber nada em troca. Agora, quando você tem a concessão devidamente valorizada, você pode até ceder, mas o que você estiver pedindo em troca, ele vai ficar muito mais significativo. Você pode pedir alguma coisa até de maior impacto do que você está recebendo na troca, você percebe? Por quê? Como a tua concessão ela é muito valorizada, aquilo que você está pedindo, ele tem que ser compatível com aquilo que você está concedendo, percebe? Isso é muito importante. E se você não fizer isso, se você não conseguir valorizar o que você vai receber, a concessão ela vale nada, na verdade, né? E a troca, quando você quer usar isso como uma forma de troca, acaba sendo muito ruim. A segunda dica é você mostrar para outra pessoa o quanto essa concessão significa para ela. Por quê? De início você mostrou o impacto para você. Agora você tem que mostrar qual que é o impacto dessa concessão para o outro lado. O tamanho da vontade da outra pessoa de te ajudar em dar o que você quer é diretamente proporcional ao benefício que você proporciona a ela. E isso é natural do ser humano, é psicológico. À medida que você proporciona a outra pessoa um benefício significativo, a lei da reciprocidade faz com que ela também se comprometa a fazer a mesma coisa por você num significado tão grande quanto aquilo que você concedeu. Então, quando você mostra que o benefício causado pela sua concessão é muito grande, a tendência é que a pessoa fique mais disposta a te ajudar a conseguir aquilo que você quer de fato. E terceiro, você não pode abrir mão daquilo que vai se tornar concessão de uma maneira muito fácil. Você não pode simplesmente entregar sem valorizar aquilo. E é simples de entender isso, né? Se você abrir mão de alguma coisa muito facilmente, isso significa que ela não tinha nenhum valor para você. E, consequentemente, a outra pessoa se sente desobrigada a manter a reciprocidade. E o oposto é verdadeiro. Quando você mostra que fazer aquela concessão está doendo em você, que é como a gente costuma falar, você legitima a sua proposta inicial, você ganha credibilidade. Você gera no outro lado essa necessidade da reciprocidade com alguma coisa que também doa para ela. Mas não é tão importante para ele. Mas para você é fundamental. Agora, por mais importante que seja você valorizar a sua concessão, porque você gera na outra pessoa a necessidade inconsciente da reciprocidade, você não pode deixar isso no ar, só no subconsciente, falando assim, não, quando eu fizer isso, ele vai entender que essa concessão é alguma coisa muito importante e eu não preciso falar nada. Não dá para deixar só no subconsciente. Você precisa necessariamente deixar a pessoa predisposta a te ajudar. Mas você tem que deixar isso claro. Você tem que, de uma forma explícita, só cuidado que uma forma diplomática também, exigir alguma coisa em troca da sua concessão. Isso é importante. Então, vamos imaginar que você tem uma empresa de projetos. E aí não importa, pode ser um projeto de arquitetura, pode ser um projeto de TI, pode ser qualquer projeto, não importa. E você está negociando um orçamento com um cliente. E aí ele diz que o preço está alto e que precisa baixar para fechar o negócio. E você até está disposto a fazer isso. Você tem espaço ali para baixar esse preço. Mas você tem que valorizar essa concessão. Então você mostra que pode reduzir, mas que você vai ter que tirar pessoas do projeto, vai ter que reduzir horas do projeto, você ia fazer horas extras, não vai mais, e assim por diante. Você vê o que você precisa para valorizar aquilo. Agora, o que você precisa em troca, na verdade, é uma mudança de prazo de entrega do projeto. Ou seja, você até pode reduzir o preço, isso já está previsto, mas você está com um problema no prazo de entrega. Você precisa de mais prazo. E é aí que você consegue.
Mas se você não deixar isso claro, não vai dar. Então você já explicou, você já valorizou a concessão, agora você deixa claro que o que você precisa em troca é o adiamento do prazo de entrega. Isso é fundamental para você. Quando você faz isso, você acaba deixando uma escolha para outra parte. Se o que ele está pedindo, no caso desse exemplo, o preço é realmente importante para ele, fica mais simples dele ceder naquilo que é importante para você, que nesse caso é o prazo. Agora, se você não deixar isso claro, não deixar isso explícito, que é uma coisa pela outra, uma troca, você perde a oportunidade. E quanto mais contingenciada for a concessão, melhor. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você provar que só consegue conceder o que a outra parte quer, se houver alguma compensação por parte dela, melhor. Quanto mais você ligar essas duas coisas, melhor. É o famoso, é o que a gente chama de cobertor curto, né? Você só consegue cobrir a cabeça se descobrir o pé e vice-versa. Então, o que acontece? Quando você mostra que para atender o pedido da outra pessoa, você precisa necessariamente de alguma coisa em troca, não é porque é um capricho, mas porque você depende disso para atender a solicitação dele. Mais forte a chance você vai ter de conseguir aquilo que você precisa, porque as coisas ficam interligadas. Por isso que quando a outra parte te pede uma concessão, não é recomendável você reagir de uma forma categórica, dizendo assim, não, ou ainda com algum desdém, né? Isso é comum, né? Parece que não, mas é comum. Você já deve ter escutado, até respondido alguma coisa como: você ficou maluco? De onde você acha que eu vou tirar isso, né? A pessoa te pede alguma coisa e você volta para ela dizendo isso. Você ficou maluco? De onde você acha que eu vou tirar isso? Ou ainda, você só pode estar brincando me pedindo alguma coisa desse tipo, né? Ou alguma coisa do gênero. O problema é que quando você faz isso, você pode estar perdendo uma chance interessante de conseguir alguma coisa que tem muito valor para você. Então, antes de responder, por mais vontade que você tenha de responder desse jeito, para e pensa um pouco, analisa, dá uma olhada se você não pode tirar proveito dessa concessão que foi solicitada. Porque usada com estratégia, a concessão é uma ferramenta muito interessante na negociação, ao contrário do que as pessoas pensam. Uma outra dica interessante é você fazer a concessão aos poucos, não tudo de uma vez. Isso também tem uma conotação psicológica no ser humano. Vamos imaginar que você está andando na rua e você acha uma nota de R$ 100 ali jogada no chão. Você vai ficar muito feliz, claro. Agora vamos imaginar uma situação parecida, mas um pouquinho diferente. Vamos imaginar que você está andando na rua e você achou uma nota de R$ 50. Claro que você vai ficar feliz. Aí, no dia seguinte, você sai na rua de novo e achou outra nota de R$ 50. No final das contas, são R$ 100 do mesmo jeito. Na primeira vez você achou tudo de uma vez, na segunda vez você acha em 2 dias. E o interessante é que os estudos mostram que, apesar do valor ser o mesmo, na segunda situação, você fica muito mais feliz. Isso traz muito mais felicidade para a pessoa que achou o dinheiro, mais do que na primeira. Porque isso acaba fazendo, ela passa 2 vezes por uma sensação de êxtase, de felicidade. E isso traz mais felicidade do que achar uma vez só. E no caso da concessão, é a mesma coisa. O seu interlocutor vai ficar muito mais feliz se você fizer a concessão em parcelas, vamos dizer assim, né? Melhor do que você entregar tudo de uma vez. E por mais que isso pareça sem sentido, o que vale aqui é o impacto psicológico. Então, do mesmo jeito que o dinheiro que você achou na rua. E esse tipo de impacto é interessante. Aí, até outro dia, eu estava negociando um treinamento com um cliente para a minha empresa, e ele tinha me pedido um desconto no preço. E isso é uma concessão. E eu poderia responder que, olha, eu não dou desconto nesse tipo de serviço. Eu podia ter falado, você quer me desvalorizar, um monte de coisa nesse sentido. Que é a reação típica de uma negociação, como a de um imóvel, por exemplo. Né? Todo mundo tem esse tipo de reação. Agora, antes de falar não, isso é uma questão de mindset. Eu preferi analisar a concessão
e entender o que aquilo podia me ajudar a conseguir. Alguma coisa tem que me trazer em troca. E é claro que o valor em si era um valor importante para mim, mas naquele momento eu estava precisando de caixa. Eu tinha os pagamentos que iam cair e eu estava descoberto. Então, receber o dinheiro logo, para mim, naquele momento, era mais importante do que dar o desconto que o cliente estava pedindo. Então, o que acontece? Eu valorizei muito o desconto que ele pediu. E aí eu disse que eu podia fazer um esforço sobre-humano e conceder, mas que a única maneira de fazer isso era mudando o prazo de pagamento. Então, para ele, que não estava com problema de caixa naquele momento, aquilo não era tão importante quanto o desconto. Você percebe como as coisas se complementam? Então, se no momento o que era mais valor para mim era receber, o que era mais valor para ele era o preço, as coisas se juntam, se unem. E no final, a gente fechou com o desconto que ele queria e o prazo que eu queria. Todo mundo saiu ganhando. Então, sempre dá para você buscar essas alternativas. Agora, eu só consegui o que eu queria, o que eu precisava, graças a uma concessão muito bem estruturada. E isso é importante. E aí eu tenho certeza que alguém aí deve estar dizendo, não, meu cliente, meu chefe, meu fornecedor se recusa a dar qualquer coisa em troca. Ele quer a concessão, mas não vai dar nada. E isso acontece. Mas isso normalmente acontece quando você não trabalha bem essa questão das consequências da concessão. E isso é interessante. Ou quando você não identifica o que é valor para você e valor para o outro dentro da negociação. Então, se o seu interlocutor não entende por que ele deveria te dar algo em troca da concessão pedida, e esse é o problema, ele não quer dar nada. Então, você tem que deixar muito claro o impacto da concessão para você. E muitas vezes, você vai fazer a concessão para ganhar um negócio, por exemplo, mas você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Fazer concessão só para ganhar um negócio sem se preocupar com as consequências pode ser fatal para você. Qualquer concessão que te leva para fora do seu limite não deve ser aceita, mesmo que a base de troca seja um novo negócio. Pô, eu vi um monte de empresa que fez isso com a ideia de recuperar posteriormente e acabaram na falência. Então, você não deve fazer concessões que te levem fora dos seus limites, independente do que está em jogo. Porque muitas vezes você não fazer nenhum negócio é melhor do que fazer um negócio ruim, isso sempre, né? Então você tem que ter muita consciência, você tem que ter a análise para segurar que o custo-benefício entre a concessão e o que você recebe é bom para você. Então a palavra-chave aqui é custo-benefício. E seguindo nessa mesma linha, eu também não recomendo que você faça concessões para manter o bom relacionamento. Isso é um equívoco. Por quê? Eu já vi muita gente fazer isso, mas a questão é o que o bom relacionamento vai te proporcionar? De novo, é uma questão de custo-benefício. Tá bom, eu preciso manter o bom relacionamento com aquele meu cliente. Mas o que esse bom relacionamento vai te trazer de benefício a ponto de você abrir mão de alguma coisa que você quer, de você conceder alguma coisa e só em função do relacionamento? Tem que ser um benefício real, um benefício palpável, mensurável. Aceitar a concessão só para ficar bem na fita com a outra pessoa, definitivamente não é uma boa estratégia. Toda concessão tem que te trazer alguma coisa positiva, não só tapinha nas costas, né? Então, muito cuidado com isso. E pior ainda que isso é fazer uma concessão em troca de nada. Isso sim é insanidade. Isso eu nunca recomendo. Porque além do fato, propriamente dito, de dar alguma coisa sem receber nada em troca, o que não faz muito sentido, você tem uma outra consequência grave, que é a perda da credibilidade. Quando você simplesmente concede, entrega, dá alguma coisa para outra pessoa que ela quer, imagina que você, sem pedir nada em troca, como se aquilo fosse simplesmente alguma coisa que não tem nenhum valor para você, a outra pessoa imagina que você estava querendo enganar ela. Então ela pediu alguma coisa muito maior, você pediu alguma coisa muito maior, só para depois baixar. E aí você perde a credibilidade.
E nesse caso, quando você não tem credibilidade, perdeu a confiança, a outra pessoa, ou você mesmo induziu a outra pessoa a pensar que sempre dá para tirar mais, porque ela não sabe quanto que é o seu limite. E como ela não confia em você, ela não confia que você chegou no seu limite. E aí ela vai buscar mais, e vai buscar mais, e vai atrás, até ter certeza que você chegou de fato no seu limite. E com isso, você perde a oportunidade de maximizar os teus ganhos. E credibilidade dentro de uma negociação é muito importante, ela traz confiança. E isso faz toda a diferença para você ter o seu resultado. Então pensa que toda e qualquer concessão precisa de alguma coisa em troca. Com isso, você valoriza a concessão e aí você consegue aquilo que você precisa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você recebe um pedido de concessão é analisar. Tá bom, se eu fizer essa concessão, onde isso me leva? Se leva para fora do limite, não dá para aceitar. Porque as consequências podem ser piores do que um não acordo, do que não fechar um acordo. E, de novo, eu reforço, nenhum acordo é melhor do que um acordo ruim. Então, essa análise das consequências é fundamental. Agora, depois disso, você tem que se perguntar por que aquilo é tão importante para o seu interlocutor. Por que aquilo é valor para ele? E o que ele está disposto a fazer para conseguir aquilo? Isso é interessante. E a mesma coisa para você. O que é valor para você? O que você poderia ganhar se você fizer aquela concessão? A partir daí, é valorizar a concessão e assegurar que o seu interlocutor entenda que dá para você o que você quer é simples comparado ao que ele recebe. Ou seja, o que ele está dando é pouco perto daquilo que ele está recebendo. Isso é muito interessante. E só assim você usa a concessão de uma forma estratégica para você. E ela deixa de ser um peso tão grande dentro da negociação. Bom, pessoal, agora eu queria deixar isso aberto para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Fiquem à vontade aí no Instagram, Facebook ou no YouTube e podem colocar a pergunta de vocês aí. É uma pergunta aqui do William. Ele está dizendo o seguinte: estou entrando na negociação com um valor alto para poder baixar depois na negociação. Como fica isso? Entendi, William. O que você está dizendo é que você já está entrando com um valor acima daquilo que você precisa, porque você quer ter uma margem aí de concessão. Na verdade, você quer conceder essa diferença para depois conseguir o que você precisa. Não tem nada de errado nisso. Na verdade, você está buscando maximizar os seus ganhos e isso está certo. Você tem que fazer isso. Você só tem que tomar alguns cuidados quando você faz isso, né? É importante você ter uma boa base para esse valor, um racional para esse valor mais alto, né? Algo que justifique o valor, né? Porque isso é importante porque se você chegar na negociação e baixar o valor simplesmente sem nenhuma explicação, você cai naquela questão de credibilidade que eu falei. O seu interlocutor vai perder a confiança em você. Ele vai achar sempre que o seu valor está mais alto, mesmo que não esteja, porque ele não confia em você, ele não confia no valor, ele não sabe qual é o seu limite. E aí, mesmo que você chegue no limite, ele ainda vai forçar para tentar tirar mais, para provar se você chegou ou não no seu limite. Então, essa questão de credibilidade é interessante, é importante nesse sentido. Agora, quando você parte de uma base que você consegue explicar, fica mais fácil, porque como você já tem a base do preço alto, quando você vai abaixar, você explica os motivos pelos quais você está abaixando o preço. Eu estou abaixando por causa disso, disso e disso. E aí você não corre esse risco, não tem problema. Ainda assim, eu não acho que você deve fazer a concessão a troco de nada, né? Você sempre tem que ter alguma coisa. Então, eu não sei qual que é o teu caso específico, mas mesmo que fosse um imóvel, por exemplo, que você está vendendo, você vai abaixar o preço, mas o que você pode receber em troca? Simplesmente baixar? Não, de repente, você vai conseguir baixar o preço se você receber um valor de entrada maior, se você receber tudo de uma vez, o dinheiro.
se você puder ter um prazo maior para entregar o imóvel, enfim, você vai buscar alguma coisa que justifique você receber alguma coisa em troca dessa concessão. Então, mesmo que você já tenha essa concessão planejada, é importante você sempre valorizar isso de alguma forma, sempre em busca do teu objetivo final. Bom, acredito que essa era a dúvida, não temos mais dúvida. Então, vamos lá. Eu espero que vocês tenham ficado agora com uma visão diferente do que é uma concessão. Porque a concessão, como eu disse, muitas vezes ela tem uma visão um pouco de uma coisa ruim, de uma coisa negativa. E não necessariamente ela é uma coisa negativa, ela pode ser uma coisa muito positiva, você pode ganhar com isso, se você encarar ela de uma forma estratégica. E assim vocês deixam aquele conceito ruim que normalmente tem com a concessão, que ela carrega, e passam a utilizar isso a seu favor, utilizar isso para você poder ganhar alguma coisa também. E se você gostou, quer se aprofundar mais nesse assunto, começa a me seguir nas minhas redes sociais. Todo dia eu posto conteúdo novo sobre negociação e resolução de conflitos. E não esquece de deixar aí seu like, se inscrever no meu canal do YouTube, compartilhar com algum amigo. Sempre quando várias partes compreendem melhor as práticas de negociação, fica tudo mais fácil. É muito bom negociar com quem também tem essa visão. E com isso, a gente fecha mais um episódio do programa Negociação Sem Complicação. Lembrando que todas as terças e quintas eu faço lives. Essas lives acontecem às 19 horas. Essa semana, excepcionalmente, está acontecendo às 18, então hoje foi às 18. Na quinta-feira também vai ser às 18, em função de uma formação, de um treinamento que eu estou fazendo. Então, essa semana a gente está fazendo às 18, mas é excepcionalmente. Então, a próxima quinta também vai ser às 18, mas já na semana que vem, na terça-feira que vem, a gente já retorna ao horário normal das 19 horas, ok? Então, eu vejo vocês na quinta, às 18 horas. Até lá!